Olá pessoal, sejam bem-vindos. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesta aula de nossa Escola Bíblica Dominical, nós iremos encerrar o estudo sobre a carta que Paulo escreveu aos crentes da igreja em Éfeso, um importante centro comercial e cultural da antiguidade. Nesta cidade, ele residiu por 3 anos e, conhecendo bem aquela igreja, Paulo fez opção por não tratar de um tema ou outro específico daquela comunidade cristã, mas se voltou para temas de grande relevância para o cristianismo em geral. O apóstolo nos ensinou sobre bênçãos espirituais, sobre eleição e predestinação e sobre salvação pela graça, que é evidenciada nas obras, ou seja, naquilo que fazemos. Ele falou ainda sobre a Igreja de Jesus, uma nova sociedade formada por gentios e judeus, formada, sim, por uma grande diversidade de pessoas, com bagagens sociais e culturais diferentes, mas que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e por isso se tornaram filhos de Deus, membros de sua família, membros também do corpo de Cristo. Sendo um só em Cristo Jesus, todas as pessoas que integram essa nova sociedade devem ser aperfeiçoadas para a obra do ministério e para a edificação da igreja, um dia de cada vez, até que cheguemos ao que Paulo chama de estatura de varão perfeito, tendo pleno conhecimento de Jesus, o Filho de Deus. Para isso, Cristo nos concede dons espirituais, habilidades especiais vinda do Espírito Santo de Deus, cuja finalidade é abençoar a igreja, capacitando os santos para que a igreja de Jesus continue a cumprir a sua missão, buscar e salvar o homem que está perdido longe de Deus. Paulo ainda fala desses dons ou dessas habilidades especiais do Espírito nas cartas que escreveu aos Romanos e aos Coríntios, assim como também o apóstolo Pedro em sua primeira carta. As referências estão aqui na tela e também na descrição deste vídeo, para que possam conferir depois. Esta não é uma lista final dos dons do Espírito. Existem muitos outros. O que não podemos esquecer é que, se você foi salvo por Jesus, então você recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo e que este dom deve ser usado na igreja de Jesus para edificação e para aperfeiçoar outras pessoas para a obra do ministério. Encerramos o nosso último encontro falando sobre coerência. Se somos cristãos, então devemos viver como cristãos. A nossa prática diária deve estar alinhada com o nosso discurso, com a nossa fala. Para que não tenhamos dúvidas, Paulo nos dá alguns exemplos práticos da conduta ética que se espera dos cristãos. Cada exemplo mantendo um equilíbrio de uma proibição e um mandamento. Ele ensina assim: abandonem a mentira, falem a verdade. Não percam a calma, apaziguem sua ira. Não furtem, mas trabalhem, contribuam. Não use sua boca para o mal, mas para o bem. Não sejam maldosos e amargos, mas bondosos e amorosos. Não sejam imorais, mas que até as palavras da sua boca sejam em ações de graças a Deus. O apóstolo estava argumentando que, porque somos a nova sociedade de Deus, devemos adotar novos padrões. E porque, de uma vez por todas, nos despojamos da velha vida e nos revestimos da nova vida, devemos usar também roupas apropriadas. Para inspirar seus leitores e motivá-los a fazer escolhas certas, Paulo acrescenta agora 4 argumentos em prol da vida santificada que deve ser buscada pelos cristãos. Primeiro, porque nossas escolhas não passam desapercebidas diante de Deus. Segundo, porque se somos filhos da luz, devemos andar na luz. Terceiro, entender a vontade do Senhor é agir com sabedoria. E o quarto argumento, porque é um sinal da plenitude do Espírito Santo em nós. Vamos conhecer um pouquinho melhor cada um desses argumentos? Então pegue a sua Bíblia, seu bloco de apontamentos. Efésios, capítulo 5, verso 5, que diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência.
Portanto, não participem com eles destas coisas. Simples. Imoralidade sexual não convém aos santos. É óbvio que Paulo está se referindo aqui a alguém que se entregou sem vergonha e sem arrependimento a esse modo de vida e cujo desejo desmedido pelo sexo se tornou uma obsessão idólatra. Se você é daqueles que acreditam que Deus é por demais bondoso para condenar e que todos acabarão chegando ao céu, independente do seu comportamento na terra, saiba que por estas coisas, ou seja, por práticas más, impuras, avarentas, idólatras, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Devemos nos afastar da imoralidade, porque pertencemos a Cristo e o seu Espírito habita em nós. E também porque seremos por ele julgados. É assim que o apóstolo ensina também em sua carta aos Coríntios, quando ele diz: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ele alerta que algumas pessoas vão tentar nos persuadir a abandonar esse estilo de vida que agrada a Deus. Alguns vão dizer assim: você tem o direito de ser feliz, o mundo hoje é diferente, todo mundo faz, qual o problema? Entre outras coisas do gênero. Não é possível simplesmente evitar contato com essas pessoas que não creem como nós cremos, senão nem mesmo pregar o evangelho seria possível, não é verdade? Mas devemos evitar nos associar a estas pessoas e suas práticas, pois agora somos luz no Senhor. Olhem o que a Bíblia diz. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Todos nós fomos radicalmente transformados em Jesus. Antes, não só andávamos nas trevas, mas éramos trevas, praticando tudo o que desejávamos. Mas agora, nós não estamos somente na luz, somos luz. E o fruto dos filhos da luz é bondade, justiça e verdade. Um comportamento digno de uma nova identidade. Ao passar a compreender desta forma a vontade de Deus e o que o agrada, o cristão pode se afastar da forma imprudente e míope de agir da maioria dos homens sem Cristo. Descrevendo nossa condição anterior de morte e trevas, em termos de sono, agora fomos libertos em Jesus de tudo isso. Na conversão, fomos despertados do sono, ressuscitados dentre os mortos e trazidos das trevas para a luz em Cristo. Não admira que somos conclamados a viver uma nova vida como consequência disso. O terceiro argumento que Paulo usou em prol da santificação do cristão é que cuidar da maneira como andamos, ou melhor, das escolhas que fazemos, é uma questão de sabedoria. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O alerta de Paulo é baseado em duas pressuposições. A primeira, que os cristãos são pessoas sábias, não nécias ou tolas. E a segunda é que a sabedoria cristã é sabedoria prática, pois nos ensina como devemos nos comportar. Assim como nos preocupamos com as coisas que nos parecem importantes, tais como emprego, estudos, família, com o nosso modo de vestir, a nossa aparência, como cristãos, também devemos ter cuidado com a nossa vida cristã. Devemos tratá-la como coisa séria. Pessoas sábias que cuidam do andar cristão preocupam-se com a maneira como fazem uso do tempo. Afinal, o tempo é um bem muito precioso.
Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, não dá para esticar. Então, preocupe-se em usar bem o seu tempo, porque depois você só vai poder lamentar. Mantenha uma rotina diária de exercícios físicos, mesmo agora na pandemia, não há desculpas. Exercícios físicos são essenciais para a saúde. Não deixe de lado também os exercícios espirituais, oração, leitura e meditação bíblica, que são alimentos para uma vida cristã saudável. Escolha um bom livro. Você pode assistir um filme na televisão, Netflix, também, mas não passe o dia inteiro no sofá diante da televisão. Esse tempo não voltará mais. Em segundo lugar, pessoas sábias procuram discernir a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Você sabe disso, infinitamente melhor do que a nossa própria vontade. Por isso, pessoas sábias investem tempo em descobrir qual é a vontade do Senhor para as suas vidas. As Escrituras são claras com relação à vontade de Deus para com os homens em geral. Primeiro, ele deseja que todos sejam salvos. Depois, que todos se tornem como Cristo. Quanto à sua vontade para a minha vida em particular, para descobri-la, devemos recorrer novamente à Bíblia, onde encontraremos princípios gerais que irão nortear as nossas escolhas. Mas decisões detalhadas só devem ser feitas depois de uma cuidadosa reflexão com oração e depois de procurar conselhos em pessoas que nós confiamos, como, por exemplo, nossos pais, irmãos, amigos mais próximos, preferencialmente cristãos, maduros e experientes. O último argumento motivador usado pelo apóstolo Paulo nesta carta é que o viver digno é uma evidência da plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Paulo já disse aos seus leitores que eles foram selados com o Espírito Santo e que não devemos entristecer o Espírito. Agora ele lhes ordena: enchei-vos do Espírito. Não há maior segredo para a santidade do que ser repleto daquele cuja própria natureza e nome são santos. Não vou me prender aqui na discussão que algumas pessoas fazem se o cristão deve ou não consumir bebidas alcoólicas, porque penso essa deve ser uma decisão entre você e Deus. Diferente de outras orientações que Paulo deu anteriormente, nós não encontramos aqui nenhuma ordem expressa quanto a não fazer uso de bebidas alcoólicas. Mas ele, no entanto, é enfático: não se embriaguem. Não se embriaguem porque pessoas que estão bêbadas entregam-se a ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Sabe o que é uma ação dissoluta? É aquela que contraria os bons costumes, devassas ou libertinas. Se você não consegue saber os limites entre o consumo moderado e a embriaguez, não beba. Se você vai escandalizar outras pessoas, cristãos ou não, bebendo um vinho ou uma cerveja, não beba. Se existe algum motivo que o leve a pensar que não deve consumir algo, não beba. Sua consciência irá lhe condenar. Ao invés de ser controlado pelo álcool, deixe-se dominar pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz resultados muito benéficos que Paulo apresenta numa pequena lista. Ele fala: comunhão, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. Gratidão, dando graças constantemente a Deus Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala de humildade, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Estes são os resultados sadios da plenitude do Espírito Santo. Todos eles dizem respeito aos nossos relacionamentos. Se estivermos cheios do Espírito, teremos um relacionamento harmonioso com Deus e com as outras pessoas. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar que estar cheio do Espírito Santo é uma ordem, você percebeu? Ou seja, devemos buscar estar cheios do Espírito. Não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo,
que faz parte da experiência inicial do cristão, por meio do qual nós somos incorporados em Cristo. Somos batizados no Espírito Santo quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos conduzindo à graça de Jesus, no momento em que nos tornamos parte da família de Deus. Ser cheio do Espírito Santo está associado aqui, como também no livro de Atos, a alegria, coragem, espiritualidade e caráter. Não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca perdemos, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pelo nosso acreditar e também continuado pela apropriação obediente. Enquanto somos obedientes, enquanto estamos firmados na palavra, o Espírito Santo vai enchendo as nossas vidas, vai enchendo os nossos corações. Fomos selados com o Espírito de uma vez por todas. Temos necessidade de encher-nos do Espírito a cada momento do dia e continuar ficando cheios todos os dias. Esta é uma mensagem de Paulo tanto para os derrotados quanto para os vitoriosos. Pessoas cristãs que ele chama em outro texto de carnais e espirituais e que estão nos extremos opostos da vida espiritual. Aos derrotados, os carnais, Paulo diz: enchei-vos do Espírito, e ele vos dará uma renovação de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aos vitoriosos, os espirituais, Paulo diz: continuai enchendo-vos do Espírito, dai graças a Deus por aquilo que ele vos deu. Mas não pensem que já chegaram ao alvo, pois há mais, muito mais ainda por vir. A partir do verso 22, Paulo fala sobre relacionamentos domésticos. Não vou fazer nenhum comentário sobre os ensinamentos de Paulo acerca desse tema, porque o pastor Carlos, aproveitando o mês das famílias, já fez uma exposição fantástica desses versículos com aplicações para o nosso viver diário nos nossos lares. Se você não assistiu ainda, o link da mensagem está na descrição deste vídeo. E se já assistiu, assista novamente. Vale a pena. Nós iremos agora direto para a exortação final de Paulo aos Efésios, na segunda metade do capítulo 6. Ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós estamos em guerra. Existe uma batalha sendo travada contra nós. Não é uma guerra comum, com exércitos e armas tradicionais. É uma batalha espiritual. Em sua essência, essa batalha é travada por todos os cristãos contra o pecado, instigada por Satanás, que deseja nos derrotar, afastando-nos da comunhão com Deus e dos seus propósitos para a nossa vida. Esta é uma batalha travada em nossos corações. Quero lembrar que quando as Escrituras falam sobre o coração do homem, em geral fazem referência à mente humana, o centro de controle das emoções e ações. Afinal, quem domina a sua mente leva tudo. Ao nos preparar para essa batalha, o apóstolo afirma que primeiro devemos estar devidamente vestidos e equipados para enfrentar o inimigo. Acho que é algo parecido com esta imagem que ele tem em mente. Alguém poderoso como este inimigo só pode ser enfrentado se usarmos um traje de guerra adequado. E este traje é a armadura de Deus, que ele passa a descrever com mais detalhes mais adiante. Sabendo que numa guerra tão importante quanto conhecer a si próprio é conhecer o inimigo, Paulo nos apresenta quem eles são. O diabo, já mencionado anteriormente, e certos principados e potestades sob seu comando. O apóstolo não nos fornece nenhuma biografia do diabo e nenhuma explicação da origem das forças das trevas. Admite apenas a existência delas. De qualquer maneira, seu propósito não é satisfazer a nossa curiosidade, mas sim nos advertir contra a hostilidade dessas forças e nos ensinar a vencê-las. O que sabemos, com certeza,
é que não estamos lutando contra pessoas, mas sim contra anjos e demônios caídos, seres pessoais e inteligentes que se opõem a Cristo e aos cristãos, que mesmo habitando nas regiões celestiais, podem exercer forte influência sobre pessoas, bem como sobre estruturas políticas e sociais, conforme nós podemos conferir em alguns textos do Apocalipse. Penso que a intenção de Paulo é nos manter alerta, em guarda, atentos, prontos para a batalha. Para isso, deixa claro que os nossos inimigos são poderosos, são malignos e são astutos. Não esperem nenhuma empatia deles. Eles jogam sujo. Lembre-se que o diabo se disfarçou em anjo de luz. Para enfrentá-los, precisamos permanecer firmes no Senhor e usar a armadura que Ele mesmo nos preparou. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É essencial usar toda a armadura antes e durante a batalha. Nessa guerra não há espaço para os despreparados. Quem não estiver pronto já perdeu. Paulo conclui falando da oração, não como uma peça da armadura, mas como um elemento fundamental na batalha. Todo bom soldado de Cristo, devidamente vestido e equipado para a batalha, deve se preocupar com uma vida sólida de oração, porque somos totalmente dependentes do Senhor. É Ele quem nos prepara para a batalha. Por isso, não precisamos temer. Como Paulo mesmo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria de encerrar o estudo dessa maravilhosa carta louvando a Deus, como fez Davi. Davi travou muitas batalhas, reais e espirituais. Viu a morte de perto, também nos dois sentidos, mas sempre soube em quem sua fé estava firmada. Vamos fazer um exercício? Eu quero te convidar a ler comigo, em alta voz, esta bela declaração do salmista. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens estado ao nosso lado em cada batalha, Senhor. Nós temos enfrentado batalhas das mais diversas, principalmente agora, neste período de exceção, nesse período de distanciamento social, neste período, ó Deus, onde a vida mudou, Senhor, onde nós temos a nossa circulação limitada e, principalmente, nossos relacionamentos limitados. Temos enfrentado dificuldades, Senhor, dificuldades de relacionamento, alguns têm passado por dificuldades financeiras. Nós não sabemos ainda exatamente quais serão as consequências de tudo isso quando o tempo chegar ao fim. Mas nós acreditamos, assim como Davi, assim como Paulo, que se Tu és por nós, então quem será contra nós? Nós queremos aproveitar e declarar nesta manhã a nossa total dependência de Ti, Senhor. Sem Ti não somos absolutamente nada, dependemos inteiramente de Ti para todas as coisas. Muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado porque, como dissemos, mesmo em meio a isso tudo que tem acontecido, não é difícil perceber a maneira como Tu tens cuidado de nós. Continua a abençoar, Senhor, a Tua igreja, as famílias da nossa igreja, continua a abençoar aqueles que estão atuando, ó Deus, em prol de uma solução, em prol de uma vacina, em prol, ó Deus, de algo que possa trazer um tempo de refrigério, ó Deus, que nós possamos estar preparados para a volta ao trabalho, que possamos estar preparados para voltar a viver da maneira como nós
vivíamos anteriormente. Ou melhor, não queremos viver da maneira que vivíamos anteriormente, não. Queremos viver melhor. Queremos ter aproveitado esse tempo para aprender mais de Ti. Queremos ser cristãos melhores. Queremos estar mais envolvidos na Tua obra. Deus, aprendemos agora, neste estudo desta carta maravilhosa aos Efésios, a importância da Tua igreja. Que os Teus servos, ó Deus, sejam por Ti capacitados para que nós possamos continuar atuando forte, meu Deus, atuando firmes no ministério da Tua igreja. Que a nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas, seja uma igreja aprovada por Ti e que nós, os Teus servos, também possamos ser aprovados por Ti. Que Teu Espírito Santo nos ajude a viver essa vida digna que nos diferencia, ó Deus, das pessoas que ainda não Te conhecem. Atua, Senhor, trabalha em nossas vidas e em nossos corações. Afinal de contas, nós somos Teus, nossos corações, nossas mentes são Tuas. Então, Deus, fica à vontade. Muito obrigado por tudo isso que nós aprendemos e muito obrigado, Deus, mais uma vez, pelo Teu amor e pela Tua graça sobre nós. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Nós encerramos aqui o estudo da carta aos Efésios e eu quero convidar você para continuar conosco na próxima semana, iniciando o estudo da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Serão 2 domingos pensando sobre essa maravilhosa carta escrita pelo missionário Paulo àqueles crentes lá na cidade de Filipos. Que tenhamos todos uma outra semana também grandemente abençoada pelo nosso Deus. Um grande abraço, até a próxima!